Graça e paz, querido aluno do curso teológico ICP. Bem-vindo a este seminário, a vocês que estão chegando agora. E eu já passei para vocês as duas primeiras aulas de teologia. E hoje vamos para a terceira. E acredito que possa ter esclarecido algumas coisas referente a Deus. Porque nós estamos estudando a respeito de Deus, tanto de uma forma ampla, como de uma forma restrita a Deus Pai. Então, na matéria de teologia, você conhece Deus de uma forma ampla, você vai conhecer as características dele, como é a personalidade dele, como ele se manifesta. E na próxima matéria, que é Cristologia, estaremos focando de forma mais restrita a Jesus Cristo. E na seguinte, que é Pneumatologia, mais restritamente ao Espírito Santo. Dessa forma você vai conhecer a Trindade. Que nessa matéria mesmo você vai perceber que a Trindade ela é a base, um dos pontos centrais da nossa fé. Ou seja, se uma pessoa não crê na Trindade, não aceita a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como doutrina, como realidade, acredito que não uma realidade 100% compreendida, porque é algo muito particular de Deus, mas que é revelado na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Essa pessoa ela não tem salvação em si mesma, ela não pode entender toda a mecânica da salvação, porque a Trindade está totalmente envolvida com isso. Mas nós vamos tratar da questão da Trindade ali na frente. Bom, o nosso texto base para a matéria de teologia é Oséias 6, versículo 3, que diz: conheçamos e vamos continuar conhecendo Deus. Conhecer Deus é um processo tanto intelectual, como se trata dessa matéria específica do seminário teológico, como conhecer Deus é uma questão de vida, experimental, é relacionamento. Então, quando o profeta diz que nós devemos conhecer Deus e continuar conhecendo Ele, e prosseguir nesse processo, ele está querendo dizer exatamente isso. Vamos estudar a respeito dele e vamos conviver com Ele. Como é que a gente pode conhecer Deus? Estudando sobre Ele e convivendo com Ele. Não podemos apenas estudar, porque Jesus, ele precisa, Deus, falando especificamente, né? Deus precisa ser compreendido em um relacionamento que prossegue, que avança, é um relacionamento processual. E Deus, ele precisa ser compreendido dessa forma também. E é claro que a gente não pode conhecer Deus apenas pela vivência, apenas pelo relacionamento. Nós temos que conhecê-lo intelectualmente, nós temos que saber as bases, a razão da nossa fé. Porque tem muitas experiências que as pessoas têm por aí, e elas juram que estão tendo experiência com Deus, mas não é verdade. Elas estão tendo experiências místicas, experiências sensoriais, experiências das mais variadas formas, e não é com Deus, por mais que elas acreditem que seja. Tem pessoas que enlouquecem nisso. Tem pessoas que cometem crimes, cometem atrocidades em nome de experiências que eles estão tendo com Deus. Por isso que precisamos conhecer Deus por experiência própria e também pelo estudo, para a gente poder saber se estamos tendo contato com o verdadeiro Deus ou se existem outros deuses tentando entrar em contato conosco. É claro que Deus verdadeiro é apenas um,
mas a Bíblia diz que existem outros deuses, deuses com D minúsculo. Por exemplo, a Bíblia diz que o diabo é o Deus desse século. Então o diabo ele procura se disfarçar de Deus para atrair a atenção das pessoas, para que as pessoas atendam seus comandos e por aí vai, ok? Por isso que é importante conhecermos Deus, precisamos conhecê-lo de uma forma pessoal. Nós vimos também sobre o ateísmo. O ateísmo é a descrença de Deus, é a negação da existência de Deus. Então, o ateísmo, a gente sabe que é uma loucura. É o ser humano, é a criatura criada por Deus, renunciando a Deus. É a criatura criada por Deus, negando que ele exista. Ou seja, a gente não pode encontrar maior aberração, maior loucura humana do que a atitude ateísta. E como eu expliquei para vocês, existem dois tipos de ateísmo. Tem o ateísmo intelectual, é aquele ateísmo de argumentos que procuram argumentar pela razão, pela filosofia, pelas experiências que tiveram que Deus não existe. Então, o ateísmo intelectual é aquele ateísmo daquela construção filosófica contra Deus. Esses aí são poucos, realmente, aqueles que admitem para si mesmos e falam para todo mundo que Deus não existe, que Deus é só uma ideia da religião e por aí vai. Bom, mas existem os ateus virtuais. São os ateus práticos. E o que é isso? São pessoas que até admitem que Deus existe, que dizem, vala-me Deus, se Deus quiser, que até oram, até leem a Bíblia aqui e ali. E se você perguntar se elas creem em Deus, elas dizem que creem. Bom, mas o apóstolo Tiago, lá na carta dele, ele diz que não basta ter essa crença rudimentar, essa crença artificial de que Deus existe, porque até os demônios acreditam em Deus, creem em Deus e sabem que Ele existe. E os demônios sabem realmente que Deus existe, mas são demônios e não deixam de ser demônios por causa disso. Ou seja, a crença deles em Deus não faz com que eles deixem de ser demônios. Continuam sendo demônios crendo em Deus, acreditando em Deus. Então, o que acontece? O ateu prático, ele é isso. Ele acredita em Deus, mas ele vive como se Deus não existisse. É interessante que a palavra ímpio, no original, ele quer dizer basicamente isso. Uma pessoa que vive como se Deus não existisse. Então o ímpio ele é isso. Então o ímpio às vezes até ele pode ser religioso. Ou seja, ele pode até, como eu falei, ora, lê a Bíblia, até vai à igreja ocasionalmente. Ele demonstra traços de religiosidade, mas Deus não faz parte da vida dele. Ele decide as coisas sem levar em conta Deus. Quando ele sabe que uma coisa é errada e é contra a palavra de Deus, e é contra a consciência humana, ele vai lá e faz mesmo, porque ele é Deus de si mesmo. Enfim, ele vive a vida dele como se Deus não existisse. Ou seja, para ele, Deus existir, Deus não existir é a mesma coisa. Então ele não lê a Bíblia querendo saber como é para ele viver e em uma atitude de obediência. Não, ele lê a Bíblia por uma questão de conhecimento, curiosidade. Ele ora, mas no fundo ele não quer saber o que Deus quer da vida dele. Ele quer apenas cumprir um ritual religioso. Levanta dali da oração como se nada tivesse acontecido e não aconteceu nada, na verdade, na vida dele. Este é o ateu prático. Nós vimos também o agnosticismo.
A palavra agnosticismo, ela vem de duas palavras gregas, cujo significado quer dizer não saber. Então, o agnosticismo, ele admite que Deus não existe, e se ele existir, ele é inalcançável. Ou seja, Deus não existe, mas se ele existir, não tem como eu conhecê-lo, é impossível, ele é um ser que está distante demais, é um ser infinito demais, não tem como ter um relacionamento com ele, e para ele existir na minha realidade, ele teria que caber no meu tubo de ensaio, ele teria que caber no meu laboratório de experimentos, ele teria que me provar de uma forma experimental que ele existe, mas o que eles dizem é isso: Deus pode até existir, mas não tem como a gente saber se realmente ele existe. É o agnosticismo. O ceticismo é parecido, ou seja, ele descrede tudo. O cético, ele é isso, ele é um incrédulo nato, então ele descrede tudo. O politeísmo vai para o outro lado do ringue. O politeísmo, ele simplesmente diz que existem vários deuses, não tem apenas um. Tem o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus da terra, o Deus nórdico, o Deus egípcio. Tem deuses para todos os cantos, né? Para todos os gostos. Então, o politeísmo, ele é isso, é a pluralidade de deuses. O panteísmo, ele mistura Deus com a criação. Então, o que o panteísmo vai dizer é que Deus, ele é assim, ele é impessoal, ele está misturado na criação. Ou seja, por exemplo, cada árvore é um pedaço de Deus, um pedacinho de Deus. O céu é um pedaço de Deus, a terra é parte de Deus. Ou seja, Deus está tão envolvido e misturado com a sua criação que simplesmente ele está em todo lugar. Mas dessa forma, não é na onipresença, né, que é a doutrina correta, que Deus está em todo lugar. Mas é que Deus é tudo, e tudo é Deus. Então faz essa mistura toda. O deísmo, ele fala o seguinte, que Deus, ele até criou o universo, ele criou o mundo, mas ele deixou tudo no automático, né? Ele deixou tudo no piloto automático e está tudo acontecendo no gatilho, porque foi tudo engatilhado. Então uma coisa incide na outra e assim tudo funciona. Deus criou um mundo funcional e ele partiu para alguma galáxia distante e ele não tem relacionamento com a sua criação. Ele criou, mas ele não tem relacionamento com a sua criação, né? É o deísmo. Também temos o materialismo. O materialismo, ele é taxativo, ou seja, o que importa é a matéria. O espiritual não interessa, o almático não interessa, o que interessa é a matéria. Então, a matéria é que realmente interessa. Eu posso tocar, então é bom, é real. Eu posso experimentar, eu posso interagir. Ou seja, quando a pessoa entra no campo do materialismo, ela simplesmente expulsa da sua vida tudo aquilo que é transcendente, tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que está além do toque humano, do contato humano. São os materialistas, né? Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido e se esconderam de Deus, a imagem de Deus neles ficou deturpada. Eles passaram a desejar serem deuses de si mesmos. Por isso que existe essa resistência em crer em Deus, ou de crer em Deus de forma correta. Então a gente observa isso através dessas deturpações de Deus, que quando o diabo, quando a mente humana, ela quer ir contra Deus, ela desfigura Deus, ela
desconecta Deus da sua realidade, ela deturpa a imagem de Deus. Ou seja, a gente percebe que é uma tentativa do ser humano de alguma forma tornar Deus inalcançável, tornar Deus um ser que não tem relacionamento com a gente. São formas de expulsar Deus, o Deus verdadeiro, pelo menos. Mas é claro que Deus existe. E você tem aí na sua apostila, Gênesis capítulo 1, versículo 1, você vê que a Bíblia já começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Então a Bíblia já começa com os dois pés na porta. Deus existe e ponto final. Em um início que nós não temos conhecimento de quando foi, é um início que está totalmente fora do nosso conhecimento, Deus já existia. Porque Deus existe desde sempre. Eu sei que é complicado a gente lidar com a questão de Deus, porque tudo que a gente conhece tem um começo, até que a gente topa com um ser chamado Deus, que não teve começo e jamais terá fim. Ou seja, é um Deus que a nossa mente não consegue alcançar o início dele, porque ele nunca teve início. E no princípio o que ele quer dizer? No princípio da nossa realidade. No princípio, antes do tempo ser tempo, já existia Deus, e ele, em um ponto dessa eternidade, ele decidiu criar os céus e a terra. E o texto fala céus, porque se trata do primeiro céu, que é esse atmosférico, o segundo céu é o espacial, e o terceiro céu é o céu transcendente, é o céu celestial onde Deus mora. E a terra é a nossa terra mesmo, né? Então, a Bíblia começa simplesmente dizendo isso: no princípio, Deus. Já vem com os dois pés na porta, nos dizendo: olha, Deus existe. Está aí Deus, ele criou os céus e a terra. A Bíblia não tem a finalidade de provar que Deus existe. A Bíblia ela nem se preocupa com isso. A Bíblia simplesmente chega e diz: Deus existe e ele criou os céus e a terra. Deus é desde sempre, né? Como é que a gente vai ter provas? Não que o cristão precise de provas da existência de Deus, porque ele vive com Deus. Mas isso é importante tanto para você explicar para outras pessoas, como para você cimentar esta fé em Deus no seu coração, na existência de Deus. Como o escritor aos Hebreus diz, no capítulo 11, verso 6. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe. Mas só que essa crença não pode ser uma coisa artificial, superficial, genérica. Tem que ser um crer em Deus de uma forma factual, de uma forma vivencial, de uma forma autêntica. E, bom, a primeira base que nós temos para dizer que Deus existe é a revelação bíblica, né? A revelação da palavra. Então nós temos a palavra de Deus nos prova que Deus existe, e a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia, nós vamos entrar logo nessa matéria, bibliologia, quando nós vamos estudar sobre a inspiração divina. A Bíblia é um livro que foi escrito por, na média de 40 escritores humanos, 40 autores humanos, mas a gente percebe que havia uma mente lidando com todos eles, influenciando, inspirando cada um deles, e é uma mente só, e essa mente é a mente de Deus. Então a Bíblia chega para nos provar, tanto pela maravilha que é a Bíblia, como pelo que ela diz. Então a Bíblia nos diz: olha, Deus existe, porque ele escreveu, através de escritores humanos, ele escreveu este livro. Tem pessoas que dizem: eu não acredito na Bíblia porque foi escrita por pessoas. Mas é que está. Deus escreve a Bíblia em parceria com seres humanos. Então ele usou cerca de 40 instrumentos humanos para escrever esse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. E você que é cristão, você seminarista que serve ao Senhor,
com certeza já foi muito impactado por este livro e já percebeu que esse livro não é mais um livro, não é comum, não é um livro trivial, ele é um livro sobrenatural, ou seja, a sobrenaturalidade do livro já nos prova que existe um Deus, o grande escritor desse livro. Nós temos também as provas da criação, né? Ou seja, a criação foi a nossa primeira prova. A criação, ela prova que existe um Criador. Então, Paulo, em Romanos capítulo 1, ele diz, olha, os homens são indesculpáveis, porque eles tiveram acesso a esse grito da existência de Deus, que é a criação. E a gente percebe que a maioria pouco está se lixando para isso. E eles vão ser julgados baseados nesta revelação de Deus. A criação é a revelação de Deus. Cada vez que um ser humano olha no espelho, cada vez que um ser humano é estudado, é analisado, é tratado, a pessoa está lidando com prova da criação de Deus. Nós somos a prova da criação de Deus. Se alguém chegar para você e perguntar, você pode me provar que Deus existe? Você pode dizer assim, olha, você tem uma prova na sua frente. E você talvez não tenha percebido, mas você mesmo já é uma prova de que Deus existe. Porque nós somos criação de Deus. O ser humano, por mais que tenha tecnologia avançada, não consegue criar um ser humano igual a nós, seres humanos. Nós somos uma criação perfeita de um Deus maravilhoso. Outra prova de que Deus existe, Jesus. Só recapitulando, porque são coisas que você precisa ter bem massificada no seu coração. Jesus é uma das maiores provas de que Deus existe, porque ele é o Emanuel, Deus conosco. Deus desceu do céu, ele tomou a forma da sua criação, ele veio viver entre nós, passou 33 anos aqui na terra como ser humano. E nossa próxima matéria vai ser Cristologia, quando vamos conhecer bem o Deus homem, o homem que é Deus, Jesus Cristo. Jesus veio à terra e ele veio nos revelar a mente de Deus. O Evangelho é a mente de Deus. Muitas pessoas me perguntam, pastor, como é que eu posso conhecer o verdadeiro Evangelho? Leia os Evangelhos. Jesus foi fotografado por 4 ângulos diferentes. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. E você vai ter um conhecimento completo do Evangelho. O Evangelho tem nome, é Jesus Cristo. Ele é o Evangelho vivo de Deus a nós, é a mensagem de Deus a nós, nos mostrando a mente de Deus e nos mostrando principalmente, olha, Deus existe. Sou eu, Jesus falando, eu estou aqui. Ele diz, quem me vê, vê o Pai. Então, isto encerra a conversa. Temos também outra prova, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em nós, ele já é uma prova cabal de que Deus existe. Ou seja, não somente Deus veio à terra, mas quando Jesus subiu, o Espírito Santo desceu, Deus se mudou para dentro de nós. Ou seja, se alguém lhe perguntar, onde é que está Deus? Bom, Deus está no céu e Deus está dentro de mim. E se você crer em Cristo para a salvação, Ele estará dentro de você também. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós. Então, o Espírito Santo em nós é uma clara prova de que Deus existe. Outra prova que Deus existe é a nossa consciência. Eu posso lhe dizer assim, que as duas provas básicas, rudimentares da existência de Deus é a criação. Se há uma criação, existe um Criador. Okay? Segunda prova, nossa consciência. Nós temos dentro de nós um alarme que aciona quando a gente faz uma coisa errada.
o que nos prova que existe um Deus, que foi quem colocou esse alarme em nós, chamado consciência, e que esse Deus é um Deus moral, é um Deus que pesa o certo e o errado. Você observa que o ser humano, mesmo que não conheça a Bíblia, nunca tenha ouvido falar de Jesus, o ser humano, quando ele faz uma coisa certa, ele se sente bem. Quando ele faz uma coisa errada, ele se sente mal. Ou seja, quem foi que colocou essas sensações morais em nós? Quem colocou em nós essa sensação de certo e errado? Né? Por mais básicas que sejam, existe no ser humano. É Deus. Né? Uma outra prova básica também que eu poderia dar da existência de Deus é o nosso senso de religiosidade. Olha, em todo lugar do mundo, onde você chegar, todas as comunidades, os ajuntamentos de pessoas, as tribos, todas terão uma mentalidade voltada para um ser superior. Eles dão os mais variados nomes a esse ser superior, mas você percebe no ser humano um princípio íntimo, básico, original, né, que vem realmente da nossa origem, de religiosidade. Eles adoram alguma coisa, eles adoram algum ser, e eles oferecem sacrifício a este ser, eles percebem que eles precisam fazer alguma coisa para se relacionar com este ser. Ou seja, mesmo que eles nunca tenham ouvido falar de Jesus, ou da Bíblia, ou do Evangelho, mas vocês percebem que no ser humano já existe um vazio do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. E eles vão procurando Deus, muitas vezes de forma errada, mas eles estão à procura de Deus. O ser humano está procurando Deus. Então, essa é uma das provas de que Deus existe, uma das provas básicas. Depois vem a Bíblia, depois veio Jesus à Terra, depois veio o Espírito Santo que mora em nós. Ou seja, são as provas de que Deus existe. Então, quando alguém lhe colocar contra a parede, dizendo, olha, e aí, Deus existe? Claro que ele existe. Me prove a criação, a sua consciência. Alguém colocou essa consciência em você, esse dispositivo em você. A realidade de que as pessoas no mundo inteiro têm uma noção de ser superior, ok? Tem uma noção de espiritualidade. Jesus veio à Terra mostrar que ele é Deus. A Bíblia nos prova que ele é Deus. O Espírito Santo em nós prova que ele é Deus. Ou seja, para quem quer ter certeza da existência de Deus, essas coisas são as bases bíblicas, as bases racionais, se poderia dizer também, de que Deus existe. Uma pessoa racional, ela vai acreditar em Deus sem nenhuma dificuldade, ok? Então eu fiz esse apanhado do que nós já estudamos, explicando de uma forma mais objetiva, mais didática, mais sistemática, porque o curso teológico ele começa assim, ele começa cimentando em você a questão da existência de Deus. E nós temos que ter isso bem forte em nós. Por quê? Porque é muito fácil a gente crer em Deus quando está tudo bem. A gente olha ao redor, está tudo ótimo, está tudo no lugar, está tudo sob controle. E a gente diz, ok, Deus existe. As provas estão porque está tudo bem. Mas quando o dia mal chega, quando a situação ela se encrenca, quando a situação aperta, bom, aí muitas pessoas dizem, onde é que está Deus? E muitas vezes a fé em Deus, na existência de Deus, é tão fraca que a pessoa chuta o balde, entra em depressão, processos de ansiedade, crise do pânico, e a pessoa ela entra em alguns processos autodestrutivos, né? Eu não quero dizer que as pessoas que estão com algum tipo de problema emocional, elas não creem que Deus existe, não é isso. Estou falando, é a realidade de muitos que têm uma fé artificial, superficial acerca de Deus, e quando a coisa aperta, muitas vezes essa pessoa entra em pânico, a pessoa entra em pane interna, e ela descrê de Deus. Muitas vezes vai para o álcool, vai para os bares da vida, vai para a prostituição, dizendo assim, pai, eu até acreditava que Deus existia, mas
do jeito que o tempo fechou para mim, eu acho que ele, não sei, ou existe e está longe, ou não existe. Eu acho que eu criei errado, eu acho que eu entendi errado. E a pessoa surta na vida, né? Por isso que é importante a gente ter essa coisa bem massificada em nós. Bom, vamos então em frente. E quero só cimentar aquilo, né? Reafirmar. Se você tiver dúvidas, aquilo que eu expliquei, você não entendeu, coloca nos comentários, ou do WhatsApp, ou do Telegram, ok? Ou aqui do vídeo, se você estiver assistindo. Quiser colocar um comentário aqui, né, nessa página que é exclusiva de vocês, dos alunos do curso ICP, tá bom? E eu terei enorme prazer em responder. Pode colocar no particular também. De repente você diz, eu não queria que alguém visse a minha pergunta. Ok, coloca no particular e eu vou responder para você. Porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer é responder às pessoas que me fazem perguntas. Se eu souber, ok? Se eu não souber, vou procurar saber. Se não tiver resposta, bom, aí é só esperar. Quando a gente chegar diante de Deus, a gente pergunta para Ele, que com certeza Ele sabe tudo. Muito bem, vamos conhecer agora o ser de Deus. Primeiro, Deus é a vida. O que significa Deus é a vida, né? Você tem aí vários textos, né? Inclusive nós temos João 10:10 e outros textos que falam a questão de Deus ser a vida. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, você percebe que a vida está muito ligada, está muito conectada em Deus. Por quê? Porque ele não somente é um ser vivo, como nós somos. Ele é a própria origem da vida. Então tudo aquilo que vive, tudo aquilo que é animado, tudo aquilo que tem propriedade de vida, veio dele. Ele é a origem de toda a vida no universo. Normalmente as pessoas que não creem em Deus, elas tentam colocar a culpa, digamos assim, né, da criação no Big Bang, sabe, nessa explosão cósmica que deu start no universo e daí começou a existir o universo. É uma coisa louca. É muito mais fácil crer na palavra. É muito mais fácil crer na Bíblia, que fala que Deus é a origem da vida. Então Deus criou o mundo, Deus criou os seres humanos, antes ele já tinha criado os anjos, ou seja, Deus é a origem da vida no universo. Então ele não somente é um ser vivo, mas ele é a origem da vida. E se ele é a origem da vida, nós podemos crer, nós podemos acreditar, podemos nos relacionar, porque ele é vivo, nós podemos conviver com ele. E por isso que Jesus, quando falou com a samaritana, no capítulo 4 de João, ele diz, olha, se você beber da água que eu lhe der, vai se instalar em você uma fonte de água viva, que vai jorrar para a vida eterna. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte, olha, eu sou Deus, eu sou a origem da vida, se você beber de mim, no sentido de você receber o meu evangelho, de você deixar que o meu reino se instale em você, você não somente vai ter vida, mas vida mesmo. Não só existência, mas vida, porque você até aqui só existe. Você está numa existência louca, né? Já se relacionou com vários homens por aí tentando achar algum sentido para a vida. Mas você está só existindo. Mas se você deixar que a minha salvação se instale em você, bom, aí você vai ter vida de verdade. E a sua vida, ela vai jorrar para a vida eterna. Ou seja, a sua vida vai começar aqui, mas depois ela vai desaguar na vida eterna, na eternidade. Ou seja, quando a salvação chega em nós, ela nos capacita a viver a vida de Deus aqui e nos assegura viver com Deus depois que passarmos para a eternidade. E por isso que Jesus falou que ele é a fonte da vida. Jesus, ele é a vida que se instala em nós. E nós podemos confiar nele perfeitamente. Ok?
Muito bem. Mas também Deus é infinito. E infinito significa o quê? Quer dizer que ele não tem limitação nenhuma. Ele não tem limitação no espaço e ele não tem limitação no tempo. Ou seja, ele é ilimitado, ele é infinito, ele não tem fim. Ele não tem fim na ação dele, no preenchimento dele do universo, como ele também preenche o tempo em todas as eras. Nós temos um monte de limitações. Muitas vezes nós temos limitações físicas, o que nos deixa debilitados. Nós temos limitação de tempo. A gente vive dentro de um espaço de tempo que a gente vai tentando acomodar a nossa vida, mas a gente percebe que o tempo ele passa e nos deixa muitas vezes perdidos. A gente fica perdido no tempo. Nós temos limitação de espaço. A gente não consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. É só ali. Como eu sempre digo, o passado ele é história, o futuro é promessa. Tudo que nós temos é este momento agora, este momento presente. Tudo que você tem agora é esse momento presente que você tem aí, que você está vivenciando, que você está experimentando, que você está passando. O passado é só uma lembrança que você tem. O futuro, bom, ele pode nunca chegar. O futuro é uma expectativa. O que temos? Só esse minúsculo momento presente que estamos vivendo e que rapidamente está virando passado. Só. É só o que temos. Mas quando a gente olha para Deus, Deus é infinito. Ou seja, daqui a pouco eu vou falar sobre a eternidade de Deus e você vai entender que para Deus, passado, presente, futuro é um eterno agora. Ele preenche todos os tempos ao mesmo tempo. E talvez para você fique um negócio confuso, difícil entender, porque nós somos limitados. Nós somos formiguinhas andando, sabe, no espaço-tempo que a gente tem ali, sabe, um ponto de cada vez. Deus não. Deus preenche o tempo por completo. Deus preenche o espaço por completo. Deus é onipresente. Deus é eterno. Deus é infinito. Ou seja, não tem nada que o bloqueie. O que significa dizer que Deus é infinito para nós, na nossa realidade? Quer dizer que você pode se lançar nos braços dele em total confiança. Ele nunca, jamais, ele vai perder você de vista. Ele jamais vai estar ausente da sua história. O seu tempo está dentro da infinitude dele. Ou seja, você pode confiar. Foi ele quem lidou com o seu passado para que você seja quem você é hoje. E ele já preparou o seu futuro. Seja como ele for, ele já preparou o seu futuro. Ou seja, a infinitude de Deus é para nos deixar muito tranquilos do quanto ele está no controle de absolutamente tudo, o quanto ele pode tudo. Tem a ver com a onipotência dele, com a onipresença, com a onisciência. Ou seja, questões que nós vamos ver depois estão todas inseridas no fato de Deus ser infinito. Você é um ser humano tremendamente finito. Eu também. Nós somos tremendamente limitados. Mas o Deus a quem nós servimos, o Deus que mora em nós, ele é infinito. Não tem como parar ele. Não tem como ele ser impedido. Não importa quantas mazelas você passou, não importa quantas forças contrárias haja contra você. Acredite. O Deus infinito, que está fora de todos os quadros, ele habita em você. E você pode confiar nele. Tudo o que lhe aconteceu estava debaixo da soberania dele. Que é outra coisa que vamos falar a respeito dele. Porque, na verdade, as características de Deus estão interligadas.
a gente estuda separadamente, mas elas fazem parte de um bloco só, e uma toca na outra. Deus é infinito, ok? Bom, então eu vou fechar essa parte do vídeo, tá bom? Depois eu vou fazer outro vídeo, continuando desse ponto que eu parei aqui. Então, Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus.